momento ao nosso último orador desta reunião, o senhor Victor Pinheiros. Vossa Senhoria tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Paulo Freire, eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado ao deputado Paulo Freire, que preside essa mesa. Eu cumprimento o relator, deputado Flavínio, e, no nome dele, todos os deputados aqui presentes. Cumprimento o professor Salomão, meu colega de magistério, a Stephanie, estudante representando, por assim dizer, a comunidade estudantil brasileira, todos os presentes cidadãos. Foi com muita alegria e honra que eu recebi esse convite e o aceitei, no espírito franco de exercício da cidadania, do debate, de compartilhar o meu trabalho, que é um trabalho acadêmico, de pesquisa universitária, no campo da filosofia do direito, da filosofia política e da filosofia moral. A gente está diante de um desafio conceitual extraordinário, um desafio muito grande. Um desafio muito grande de equacionar uma série de direitos e uma série de agentes educacionais na sociedade que não raro entram em confronto, que não raro entram em conflito, e o nosso papel é um esforço hercúleo para tentar equacionar da forma mais justa, mais equânime, mais igualitária e mais livre possível esses conflitos que surgem numa sociedade liberal, pluralista e de direito, constitucional de direito. Então, toda a minha fala é toda baseada na Constituição e numa interpretação que eu reputo ser a mais condizente com o Estado democrático de direito. Então, eu vou apresentar a vocês, eu parabenizo a comissão pelo esforço diuturno de nos convidar. Esse tema parece saturado, parece desgastado, e a sociedade parece polarizada em pró e contra, né, numa dicotomia maniqueísta que nos opõe, ao invés de nos convidar ao diálogo, e eu acredito que o papel da universidade, professor Salomão, é exatamente tentar dialogar. Então, eu tento fazer um diálogo a partir de reflexões de ordem constitucional, moral e política e jurídica acerca desses projetos de lei tão importantes e tão decisivos, que, independente do seu resultado legislativo, tem, a meu ver, um papel histórico de despertar a consciência da sociedade brasileira acerca da dimensão moral, política e pedagógica da educação. Despertar a consciência dos pais, dos agentes comunitários, dos líderes religiosos, dos líderes culturais, dos intelectuais e dos professores, obviamente, acerca da importância do futuro moral e intelectual, de cidadania e profissional, portanto, político e econômico das nossas crianças, jovens, adolescentes. Portanto, eu divido a minha apresentação em 3 partes, que eu reputo serem estruturais dos 6 projetos de lei que estão apensados ao projeto principal, número 7180, de 2014, do senhor deputado Erivelton Santana. A primeira parte diz respeito à precedência dos valores familiares em matéria de moral, sexualidade e religião. E essa primeira parte compreende os 2 projetos do deputado Erivelton Santana, um que visa a incluir um inciso no artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e outro correlato que visa incluir praticamente o mesmo texto nos parâmetros curriculares nacionais. Então, eles são 2 projetos praticamente iguais que visam a normatizar a mesma matéria, em 2 âmbitos normativos e legislativos complementares e correlatos. A segunda parte é acerca da isenção e do pluralismo no âmbito das escolas, que seria especificamente o que tem se chamado de projeto de lei da escola sem partido. E essa primeira e mais importante e mais central parte, ela compreende o projeto de lei do deputado Isalci, número 867, de 2015. Tá? E essa parte eu vou dividir também em 3 âmbitos: a informação e cidadania, isenção e pluralismo e vigilância e controle. Né? São as 3 partes desse segundo momento. E, por fim, os projetos de lei número 6.000
5 de 2016, do deputado Jean Willis, o projeto número 1859 de 2015, do deputado Isalci, e o projeto número 5487 de 2016, do deputado professor Vitor Galli, que tratam os três, embora não só disso, mas sobretudo os dois últimos, da proibição do ensino da educação de gênero e da opção sexual no âmbito da pedagogia brasileira. Comecemos pela primeira parte, então. O que o projeto de lei, esses dois primeiros, tratam é sobre a precedência. A lei ordinária tem o papel de explicitar e de desenvolver conteúdos normativos constitucionais que possam, porventura, estar sendo mal interpretados ou que possam estar gerando dúvidas de interpretação. A Constituição não diz quem dos três agentes educacionais, família, Estado e sociedade, tem prioridade. E, de fato, nós não temos como saber, lendo diretamente a Constituição, quem vem primeiro. Me parece, de um ponto de vista lógico, que a família vem primeiro. Do ponto de vista lógico, isso não precisaria, isso talvez seria uma hermenêutica, advogar uma tese bastante difícil, dizer que o Estado educa as crianças antes da família. Seria muito difícil sequer imaginar isso. Bem, isso, para fazer um argumento ad absurdum, é típico de sistemas totalitários. Quem conhece filosofia clássica sabe que esse é um dos debates entre Platão e Aristóteles. Platão achava que as crianças tinham que ser educadas pelo Estado diretamente, e sequer conhecessem os seus pais. Porque assim eles não teriam afetos privados que os tornassem menos cidadãos do que os tornassem privatizados, e a palavra grega é essa, idiotas, porque eles seriam muito apegados às suas particularidades, aos seus primos, aos seus familiares, e menos afeitos ao negócio público. Então, eles tinham que se tornar políticos de imediato. Eles tinham que ser logo cidadãos. Ora, como vocês sabem, Karl Popper, no século XX, usa essa tese platônica articulando com a tese marxista que vigia nos sistemas totalitários. Dizer, a criança tem que se politizar desde a mais tenra infância e logo se educar pelo Estado para que ela tenha consciência cívica e política de imediato. E, portanto, que os seus valores familiares sejam relegados a um segundo plano. Bem, você pode interpretar assim a Constituição brasileira? Bem, poderia, exatamente, fazendo uma hermenêutica, a meu ver, um pouco abusiva, porque a Constituição não fala de uma prioridade. Este projeto de lei do deputado Erivelto Santana tem como objetivo falar da precedência e não da exclusividade. Um dos pontos que eu vou tratar aqui é de que exatamente esse projeto do deputado Erivelto Santana não nega o caráter pedagógico e moral dos professores. Não se trata, a meu ver, de uma educação tecnicista ou neocondutivista, tecnoprofissionalizante, que reduz o magistrado a mero transmissor de conteúdos reificados e objetificados para simplesmente transmitir matéria a ser decorada e repetida. Ao contrário, por reconhecer que os magistrados são também agentes pedagógicos e morais, e influenciam política e moralmente, se está dizendo que a precedência é dos pais. O privilégio, a primazia ou a prioridade é dos pais. E como constitucionalmente se articula esse argumento? Ora, a Constituição fala no artigo 226 que a família é a base da sociedade. E tem especial proteção do Estado. Ora, se a família é a base da sociedade, nós temos três agentes educacionais, família, Estado e sociedade, e o Estado reconhece que a família é a base da sociedade, logo, provavelmente a família é a base da educação, sobretudo a educação moral, sexual e religiosa. Portanto, a legalidade, primeiro a constitucionalidade me parece evidente. Em segundo lugar, a legalidade desse artigo se está pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, que já tem sido muito dito, pela qual os pais têm o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que lhes pareça adequada. Ao mesmo tempo, o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 5º, fala a mesma coisa, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, com absoluta prioridade a educação das crianças e adolescentes. Então, o que eu acho que está em jogo aqui é a explicitação de um direito constitucional exatamente da subsidiariedade. Esta não é uma tese anacrônica, essa não é uma tese obsoleta, essa é uma tese que revela a dignidade da pessoa humana.
O princípio da subsidiariedade explicita o conteúdo da dignidade humana, porque, segundo a Constituição, a educação tem 3 funções precípuas: o desenvolvimento da personalidade humana, a formação à cidadania e o trabalho profissional. Ora, a pessoa humana é um ser comunitário e relacional que aprende a se relacionar a partir das suas relações constitutivas na família, na qual ela nasceu. Então, qual é a dimensão, agora sim, política e social deste princípio? É a gestão democrática e participativa da escola. E para isso, nós já temos bases legais. O que eu acho que nós podemos fazer nesse momento é um grande exame de consciência da educação nacional e organizar, de algum modo, esses princípios nesse momento. E um desses princípios é exatamente a gestão democrática e participativa da escola. Ora, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 12, fala que as escolas devem promover a integração com as famílias, comunidade e sociedade. Que o projeto político-pedagógico, que é uma espécie de constituição escolar, deve ser partejada e gestada num contexto plural, democrático, em que as famílias participem. Tá certo? Então, o conselho escolar deve ter a mais ampla participação dos pais, comunidades, líderes religiosos, líderes políticos, intelectuais, inclusive engajados, tá certo? Com o pluralismo de ideias. Tá certo? E a Lei 12.103 de 2009, por exemplo, diz que é dever da escola informar aos pais sobre o rendimento escolar dos alunos. Tá? E a execução da proposta pedagógica adotada. Proposta pedagógica esta que eles, os pais, terão participado na sua realização, que terão opinado, que terão aproveitado, que terão discutido, que conhecem. Né? Então, é claro que há a esse projeto uma crítica de um modelo tecnicista utilitarista, de considerar a educação como uma lógica do mercado, como se ela fosse um consumo, de uma mercadoria, pelo exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Né? A meu ver, isso não se sustenta, porque se trata da precedência. Se eu digo que há uma prioridade, é porque eu reconheço que o segundo polo também participa dessa mesma atitude. Só que o prioritário é o pai, e não o professor. Bem, em segundo lugar, entremos no projeto especificamente denominado Escola Sem Partido. Aqui eu vejo 3 questões importantes. Primeiro, informação e cidadania. Nós não podemos jamais ter medo de informação, medo de transparência. Isso faz parte da mais moderna teoria da administração pública, a accountability, a transparência, não só no artigo 37 da Constituição, não é? A publicidade de todas as leis em geral, isso pertence à cidadania. Agora, a meu ver, no decalque do texto constitucional para o conteúdo da lei que comporia os cartazes, aqui há uma coisa importante a ser notada, e muito importante. O artigo 206, inciso 3, fala, por exemplo, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Quando esse inciso foi decalcado para o texto do projeto de lei, ele se refere apenas de pluralismo de ideias. Então, há uma redução, a meu ver, substancial. Então, se a ideia é informar, que se informe por completo. Porque o pluralismo de concepções pedagógicas é muito importante. Segundo ponto, existe uma liberdade de aprender, ensinar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. O projeto de lei fala apenas da liberdade de aprender. E não fala da liberdade do professor de ensinar. Isso é muito importante. Tá? O aluno tem um direito subjetivo público de aprender com objetividade e isenção, sem dúvida. O professor também tem um direito subjetivo público de ensinar com liberdade, que não se confunde com liberdade de expressão, embora já vá tratar disso. Porque o segundo ponto trata do que, a meu ver, é o problema fulcral, que é o problema do pluralismo na educação. Ora, o projeto de lei não fala de neutralidade do professor. Eu fico me perguntando se as pessoas, quando começam a criticar, leem o projeto. O projeto fala da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Mas quem disse que o professor é neutro? O professor não é neutro porque não é possível a neutralidade. O professor tem que garantir o pluralismo de ideias. Tá certo? Então, a meu ver, como se dá esse pluralismo?
esse pluralismo se dá com o honesto reconhecimento da identidade intelectual e ideológica do professor. A ideologia está quando eu escondo os objetivos por trás da minha intenção. Quando eu não escondo e revelo claramente qual é a subjetividade que eu vou crivar para transmitir uma objetividade conteudística, isso é totalmente possível. E aqui eu me valho de uma tendência filosófica predominante no mundo continental, que é a hermenêutica filosófica. Ora, há sempre uma pré-compreensão. Nós todos temos preconceitos, nós todos temos uma tradição de vida, experiências subjetivas, que vão filtrar a nossa compreensão dos assuntos, e os alunos também têm as suas experiências, suas pré-compreensões, e eles vão receber conforme a sua capacidade de assimilar. Tá certo? Então, deve-se buscar a objetividade, filtrando a subjetividade. Não há neutralidade. Agora, eu preciso deixar bem claro que esta não é a única compreensão, que esta não é a única forma de ver o assunto. Tá certo? E aí a importância, inclusive, de os pais acompanharem, tanto mais quanto possível, essa formação. Terceiro ponto. Então, a meu ver, a isenção é possível pelo pluralismo, não pela neutralidade. Mas, repito, o projeto não fala de neutralidade do professor. O projeto fala de neutralidade do Estado. Como o Estado tem infinitos professores, nenhum dos professores pode se arrogar o direito de manifestar a opinião pública do Estado, por assim dizer, ou da verdade científica definitiva. De dizer, esta é a verdade sobre a economia, esta é a verdade sobre a política, esta é a verdade sobre a sexualidade, ou esta é a verdade sobre a religião. Isso seria abuso do direito de cátedra. Tá certo? Porque, então, você chama um outro professor para fazer o contraditório e mostrar quais são as bibliografias contrapostas. Tá certo? Então, o terceiro ponto, que também é muito sensível, é sobre como nós vamos equacionar na prática essa tomada de consciência. Isso aqui me preocupa muito, inclusive como professor, que é o que eu chamei de vigilância e controle. Ora, o projeto de lei prevê, no seu artigo 7º, que as secretarias de educação, imagino, dos municípios e dos estados, contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurado o anonimato. As reclamações referidas no caput deste artigo deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos direitos da criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. Isso aqui, a meu ver, pode gerar um clima de denuncismo, um clima de suspeição, um clima de alarmismo, os alunos todos gravando as aulas, cada um querendo dar uma espécie de boicote no professor, ameaçando o professor doutrinou, o professor não falou, falou demais, falou de menos, dedicou 30 minutos a Marx, mas 50 a Mill ou a Hayek, e por isso dedicou menos tempo a Tomás de Aquino do que a Kant, ou a mais tempo à história egípcia do que à história babilônica. Então ele doutrinou. Então isso pode gerar um clima de denuncismo, uma hostilidade numa relação que tem que ser de cooperação e de confiança, para que ela possa ser frutuosa. Uma relação com um professor em que não há confiança, em que não há abertura intelectual para a compreensão do que o professor tem a dizer, mas em que há um trunfo jurídico que diz, eu te denuncio. Isso gera uma relação antipedagógica de desconfiança que é deletéria para a educação. É porque eu estou desconfiando que é um militante, que é um doutrinador. Isso, de fato, não é bom. Não há que se falar de uma criminalização da atividade docente, exatamente porque o deputado Rogério Marinho retirou o seu projeto de lei que previa a inclusão de um tipo penal de assédio ideológico. Então, nós não estamos debatendo disso. Depois, de que serão compostas essas secretarias? Quem julgará o professor supostamente doutrinador? Esse julgamento não será neutro. Ele também será jurídico e parcial. Depende muito da composição política da prefeitura e do governo do Estado, que vai nomear um secretário de educação, que vai nomear um responsável por esse canal de comunicação. Depois ele encaminha para o promotor de justiça. E esse promotor de justiça vai arquivar o caso ou não? E aí eu chego na escola, tem um promotor de justiça fazendo diligência. E aí a sala de aula, que era um lugar de conhecimento, vira um lugar de política, de desconfiança. Agora tem um promotor aqui fazendo diligência, eu quero ver a prova, eu quero ver o trabalho, eu quero ver quanto você deu, e você considera o quê? E ele vai julgar intelectualmente
O promotor, o secretário de Educação vai julgar academicamente o professor, vai perguntar a bibliografia, vai dizer, olha, você dá o quê, você pensa o quê, você é doutrinador, não é? Então, isso é muito difícil. E isso eu vejo com muita preocupação. Posso concluir, senhor presidente? Então, por fim, como contemplar as preferências morais, religiosas e sexuais das famílias dos respectivos alunos num contexto de radical pluralismo moral e democrático, num contexto de heterogeneidade cultural, religiosa. Como eu vou contemplar 40 famílias? Ora, a diversidade religiosa das 40 famílias deve estar equacionada no plano político-pedagógico. Eu preciso saber se tem uma minoria, eu preciso saber se tem um caso especial, para que a escola eduque civicamente, conheça a diferença, para que a família seja chamada a participar. Por fim, a questão... Senhor presidente, eu poderia ter mais um minuto além desse? A senhoria tem mais um minuto. Pode concluir, por favor. Tá, muito obrigado. Então, o terceiro ponto, também é muito sensível, é sobre a proscrição, a proibição da ideologia do gênero e orientação sexual nos planos nacionais de ensino e em qualquer livros didáticos e em quaisquer outros meios que se contrapõem diretamente ao projeto do deputado Jean Willis, que tenta incluí-los no campo de um liberalismo e de um libertarianismo maior. Qual é o problema aqui? O arrazoado do deputado Isalci trata de uma destruição da família no âmbito de uma pedagogia crítica que visa emancipar o homem das correntes sociais que o aprisiona, entre as quais a família. Ora, a gente precisaria realmente debater democraticamente se essa é uma tese, se essa é uma realidade, se a pedagogia crítica realmente visa a destruir as famílias, porque nesse sentido ela é inconstitucional. Essa pedagogia crítica, essa ideologia do gênero e essa ideia de orientação sexual realmente é inconstitucional. E realmente não poderia ser feito. Por outro lado, precisa ver se não. Ora, o que me chamou a atenção, a gente poderia especular do campo filosófico sobre essa tese, mas o que me chamou a atenção foi a nota técnica da procuradora Débora Duprat, em que ela fala desta pedagogia crítica, emancipatória. Ela diz que a escola é um lugar estratégico para a emancipação política e para o fim das ideologias sexistas, racistas e religiosas. Ora, vocês sabem que, segundo o sexismo, a família é um lugar de opressão do macho sobre a fêmea, do pai sobre o filho. Vocês sabem que, segundo a ideologia racista, os brancos oprimem os outros povos coloridos. E as ideologias religiosas é a invenção de um Deus poderoso para garantir a hegemonia política de uma classe. Ela está dizendo aqui que a escola é um lugar estratégico de emancipação política dessas coisas. Isto é, da família, do racismo e das religiões. Bem, se a Procuradora Federal está dizendo isso, que é essa pedagogia crítica, eu considero inconstitucional. Muito obrigado, estou à disposição. Bem. Agradecemos aqui a fala do professor Victor Pinheiros. E passo a palavra ao professor Victor Pinheiro para suas respostas ao relator. A Sua Excelência, o deputado Flavinho perguntou se eu conheço sanções aplicadas a professores por assédio ou por doutrinação. Não conheço. Existem meios genéricos, tanto no nível administrativo, civil e penal. Né? Um assédio moral pode ser configurado, pode ser considerado um crime, a indenização por danos morais no nível civil e um processo administrativo disciplinar no estatuto que rege o magistério da escola. Mas eu não conheço especificamente. Considero que não seja uma prática corrente na escola brasileira, nós não pensamos nisso, eu acho que não há uma cultura que eu chamei de denuncista, de ficar opondo, e repito, isso não é positivo, de jeito nenhum que isso é positivo para a escola. Eu queria deixar bem claro o seguinte, quando a gente faz um projeto de lei, a gente precisa ter claro as bases fáticas do problema que a gente visa a enfrentar. Sinceramente, eu não sei se nós podemos aferir que há doutrinação nas escolas brasileiras de forma absoluta pela mera reunião empírica de alguns casos que podem ser exceções. Eu, sinceramente, não sei como nós conseguimos dizer que há, sim, doutrinação. É difícil de comprovar esse fenômeno, porque a sala de aula é um lugar fechado. O doutrinado não tem consciência de que é doutrinado. E, muitas vezes, o doutrinador é também um doutrinado.
Bem, nós podemos analisar o mercado editorial dos livros didáticos, as bibliografias dos programas de pós-graduação. Nós podemos analisar o fato de Paulo Freire ser o patrono da educação brasileira. Nós podemos fazer esse tipo de análise, mas quem prova que esses relatos não são exceções? Então, esse é um ponto. Ora, eu acho que o modelo tem que ser de cooperação e não de confrontação. Nós não podemos separar educação e ensino, tá certo? Então, eu gostaria de complementar dizendo que, a meu ver, essa lei, o projeto tal como está, ainda padece de uma vagueza e de uma indeterminação, o que na teoria do direito se chama de textura aberta da lei, e isso pode ocasionar mais problemas hermenêuticos de interpretação e aplicação nas escolas, nas secretarias de educação e depois no judiciário, do que seja de fato doutrinação. Porque realmente pode haver o risco de uma intimidação e de uma censura. Por fim, eu gostaria de dizer que a luta pela igualdade dos sexos, exposto desde o preâmbulo e o artigo 1º da Constituição, deve sim ser uma política de Estado. A igualdade das mulheres, garantida, por exemplo, com a Lei Maria da Penha, com o feminicídio como circunstância qualificadora do crime. O que eu disse ainda há pouco é que, segundo o deputado Isalci, o gênero e a educação da opção sexual destrói a família. E, nesse sentido, ela não é uma concepção pedagógica compatível com o Estado Constitucional de Direito. Mas eu concordo com o professor Salomão de que nós não podemos ter... Isso não está comprovado cientificamente, nem que sim, nem que não. A Associação Americana de Pediatras diz que faz mal às crianças, mas há outras associações pediátricas que dizem que isso é muito bom e importante. Ora, o Estado não pode se posicionar cientificamente e impor apenas uma delas como ciência definitiva. Esse é um problema. Eu concordo com o professor Salomão que não pode haver censura prévia de concepções pedagógicas e de conteúdos. O problema, repito, nós não estamos amadurecidos neste tema para legislar sobre ele ainda. Eu acho que esse é um tema delicado, difícil, porque nós podemos jogar o balde, a água com a criança dentro. Igualdade de gênero, muitas vezes se entende proteção e respeito, por exemplo, às mulheres. Bem, isso é óbvio que nós temos uma cultura. A nossa educação brasileira, o professor Salomão falou da tradição pedagógica brasileira. De fato, se nós pegarmos Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, de fato, o desafio pedagógico brasileiro é extraordinário. O multiculturalismo, uma sociedade desigual. Então, nós temos que nos preocupar, sim. Sobre o que o senhor falou sobre... Posso concluir, presidente, um minuto? Sobre qual é a responsabilidade ética da escola. Ora, citando dois pedagogos relevantes e influentes, John Dewey, precursor da educação democrática, moderna, e o Paulo Freire, que tem muita influência, pelo menos nas universidades brasileiras. Ora, ambos acham que a escola tem a função emancipatória de socializar o indivíduo com uma ética pública específica. O John Dewey com uma democracia liberal, que o indivíduo será um sujeito livre e aberto à diferença e à pluralidade, mesmo que ele não aprenda isso na família. Então, se a família for autocrática e autoritária, ele terá uma espécie de confrontação moral que ele aprenderá na escola a ser democrático. John Dewey diz, se a família não for democrática, o cidadão terá que ser democrático, porque a sociedade é democrática. E o Paulo Freire, por sua vez, diz que a escola tem que conscientizar politicamente os cidadãos. Ora, essas concepções pedagógicas, no campo do pluralismo pedagógico, são legítimas e constitucionais. O problema é quando elas enfatizam o que eu chamei de confrontação com a família, porque isso não faz bem para a criança, não faz bem para o adolescente. Por fim, eu acho que o projeto tem que se preocupar em distinguir níveis educacionais, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Porque quando a gente fala de educação, quanto? 3 anos? 4 anos? 6 anos? 12 anos? 16 anos? Então, eu acho que o projeto está muito genérico, muito generalista. E quando a gente começa a debater educação, eu pesquisei, eu vou apresentar o relatório, estou esperando as contribuições, as perguntas para apresentar o relatório para Vossa Senhoria, deputado, em que eu vou tentar mostrar como é variável essa realidade. Muito obrigado. Eu passaria a palavra aos convidados para suas ponderações. E, nesse momento, poderão fazer respostas aos parlamentares para aqueles que questionaram e suas considerações finais. Inicialmente, passo a palavra ao professor Vitor Pinheiro, a quem já agradeço a presença junto a essa comissão especial por suas contribuições,
por suas ponderações ao conjunto dos parlamentares. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria tem a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo que eu entendi, então, teria uma pergunta objetivamente direcionada a mim, do deputado Sóstenes, que foi direcionada a todos nós, sobre se há algum elemento nesse conjunto de 6 projetos de lei que compõem a nossa comissão que cercearia o trabalho profissional do docente. Não. Se nos deveres do professor, ali nos 6 itens, existe algum item que cercearia o trabalho de um profissional em sala de aula? Não, a priori não. Depende muito, esse que é o problema que eu levantei, do tipo de interpretação, como o projeto de lei não trata especificamente o que é doutrinação, o risco que nós temos é alunos, por divergência ideológica, começarem a denunciar professores porque consideram que o conteúdo objetivo do que eles estão passando é doutrinação. Então, o problema é o conceito legislativo de doutrinação, que não aparece na lei. Eu posso considerar que a mera divulgação de certas ideias é tão perniciosa que ela se torna doutrinária. Ou eu posso designar que o método com que eu as transmiti é doutrinária. Ou eu posso dizer que a intenção com que eu as ensinei é doutrinária. Então, é necessário explicitar com mais clareza no projeto legislativo o que é. Aqui não há, obviamente, nenhum cerceamento objetivo do direito do professor, a não ser que não há a explicitação do seu direito de liberdade de ensinar. Não estou entrando nessa distinção que o doutor Najib fez, e que é uma distinção que precisa ser refletida entre a distinção entre direito de liberdade de ensinar e liberdade de expressão. Mas aqui não há claramente, por exemplo, a ideia de que ele tem pluralismo pedagógico, que ele tem liberdade de ensinar. Então, não fere nenhum direito. Por outro lado, também não o explicita. Agora, se o senhor me permite expandir a pergunta para o conjunto dos projetos, eu acho que a censura prévia da questão de gênero, sem que isso esteja sedimentado, que é a destruição da família, é uma censura prévia, porque muitas universidades do mundo pesquisam o estudo do gênero. É um estudo e pertence a um tipo de pedagogia feminista radical. A questão é, nós vamos proscrever essa pedagogia feminista radical e impedir que esta pedagogia seja ensinada? A resposta positiva se dá apenas se ela for incompatível com a ordem constitucional. E ela será incompatível com a ordem constitucional se nós conseguirmos comprovar que essa pedagogia visa a emancipação de gênero pela destruição da família. Aí sim, aí é constitucional. Agora, dizer que o professor não pode ensinar gênero e não pode ter a concepção pedagógica feminista radical, eu acho que pode ferir a liberdade de cátedra. Muito obrigado ao professor Vitor Pinheiro.